Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review Podcast, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. E no episódio de hoje, como vocês já viram aí no título, eu venho conversar com vocês sobre o começo de uma jornada impressionante. Uma jornada que eu acompanho desde criança, eu cresci e eu ainda acompanho, que é de Turma da Mônica Jovem. Sim, eu vou fazer reviews de todas as edições de Turma da Mônica Jovem. Até hoje nós temos exatas 200 edições de Turma da Mônica Jovem. Então vocês podem esperar que vão ter podcasts sobre todas elas. Semanalmente, não direi, porque eu quero falar sobre outros assuntos aos domingos. Mas vocês podem ter certeza que vai ser uma coisa periódica, pelo menos umas 2 vezes ao mês. Nós vamos ter aqui leitura de Turma da Mônica Jovem, juntos pra gente comentando, beleza? Vamos reconhecer essa turma. Então, sem mais delongas, vamos nos dirigir pro bairro do Limoeiro em 2007, na verdade. Vamos nos dirigir para 2008, no bairro do Limoeiro, e conhecer a Turma da Mônica Jovem. Bom, antes da gente entrar diretamente na história, eu queria fazer um comentário aqui sobre as capas, as artes das capas, que são clássicas, né? Todas as 4 edições têm cenas incríveis. A primeira edição, essa imagem clássica toda branca, com os quadrinhos no fundo, e a Yuka com a Mônica e todo mundo aqui na capa, né? Os 4 principais. Eu amo essas capas, essas 4 capas. A minha favorita, ela é a de A Aventura Continua, a segunda edição, porque eu gosto muito da temática, do RPG e tal, eles estão lindos nessas imagens. Mas essa primeira capa, ela é muito nostálgica, né? E aí a gente tem os novos desafios, que mostra eles lá na realidade futurística, né? Que a gente vai chegar lá. E as fortes emoções, que já é, assim, uma promessa, né? Que a Turma da Mônica Jovem vem trazer esse romance entre a Mônica e o Cebola. Eu lembro de ver isso na época e ficar embasbacado, sabe? Nossa, eu ficava muito deslumbrado vendo. E no fundo tem as ilustrações dos personagens, né? Na primeira edição temos a Mônica e o Cebola nesse design lindo. Gente, esse design aqui, eu vou falar pra vocês, é a elite, viu? Nem o traço que a gente tem hoje em Turma da Mônica Jovem chega aos pés das ilustrações de quarta capa de Turma da Mônica Jovem. Aí na segunda a gente tem a Magali e o Cascão, e eles estão, assim, muito anos 2000. Mas eles estão muito anos 2000. Vocês não têm noção. Aí na terceira edição a gente tem a Marina e o Franja. E na quarta edição nós temos o Astronauta e a Denise. Mas todos eles estão numa estética anos 2000. Principalmente os que estão na Terra, né? Assim, tirando o astronauta. Mas todos estão numa estética anos 2000. A Denise tem um detalhe no tênis. Uma assimetria no look dela que é muito legal de ver. A Mônica tá linda. O Cebola tá lindo. Todos estão maravilhosos. A Magali com esse cabelão, esse olhão âmbar dela. Gente, só tenho elogios, tá? Um grande abraço e um grande beijo pros artistas que ilustraram essa revista, viu? Porque aqui no fundo deve ter as pessoas. Um beijo pro Maurício e pro Zazo, Maurício de Souza e o Zazo Aguiar, né? Os nossos. Aqui no final tá dizendo que eles são. As ilustrações são deles, as artes finais são do Kazuzo Yamasaki, Reginaldo S. Almeida e Viviane Yamabushi. E a gente tem ali coordenação de arte, assistente de arte, colorização digital. Isso eu também tenho que dar os créditos. Hyung-Woo, acho que é assim que se fala o seu nome, porque você tá com certeza ouvindo isso aqui, Jay
Então, porque o trabalho de cor dentro dessa HQ aqui é lindo. Porque também, né, gente, não se faz uma HQ preto e branco só fazendo ela colorida e pintando de preto e branco, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas é todo um trabalho, né? E aí a gente vai começar, então, né? Se a gente tá entrando aqui nas 4 dimensões mágicas, o começo desse arco, o primeiro capítulo, né? Que seria o Começa um Novo Dia. A gente vai ter aqui a introdução dos 4 protagonistas, agora com as suas principais mudanças da saga clássica, da Turma da Mônica clássica, né? A Mônica, ela vai ter um toque mais meigo, ela vai ter mais looks no guarda-roupa, né? Ela vem dizer isso, né? Fala, gente, agora eu tenho bastante roupinhas, eu uso roupinhas. Mas ela ainda tem o Sansão, e ela é meio meiga, e ela tem uma hora que ela joga o coelho na cabeça do pai dela. E aí ela fala, né, pro pai dela que o Cascão tá tomando banho. E o pai dela entra em parafuso, ele começa a surtar. E aí a gente corta, né, lá pra casa do Cascão, onde ele tá demorando no banheiro, né? E aí aqui tem um momento em que a gente... Quando a gente é criança, e inclusive se você tem menos de 12 anos, por favor, pule alguns segundos aí do podcast. Porque eu vou falar de uma coisa aqui, que quando eu era criança eu lia. E um ponto, quando eu ganhei essas revistas, eu tinha 6 anos de idade. Eu ganhei a número 2, depois meu pai comprou a primeira. E desde então, todos os meses, eu compro essas revistas. Então, quando eu comecei a ler isso aqui, eu não sabia ler direito. E, inclusive que voltar a ler essas revistas depois de velho, quando eu tinha uns 15, 16 anos, foi uma experiência transformadora. Reler algo que eu lia quando eu não sabia ler direito. Porque agora eu entendo totalmente a história. Na época eu entendia mais pelos quadrinhos e tal. Mas tinham coisas que ficavam. E agora eu volto, né? Isso é uma coisa que ficou por muito tempo. Eu só entendi depois que eu vi alguém no Twitter falando sobre isso, né? Que é a questão do Cascão no banheiro. Porque a página já começa com o Antenor, o pai do Cascão, batendo na porta. Bravo que o Cascão tá ali dentro há muito tempo. E aí o Cascão sai, dá um high five no pai dele. E o pai dele começa a esfregar a mão. Fala tipo, nossa, você ainda me suja com gel? Tipo, ele fica meio bobo quando ele fala isso. E a gente, criança, entende que é gel. Só que a gente não entende por que ele ficou bravo, que ele ficou sujo de gel. E aí eu vi no Twitter as pessoas falando que seria alguma coisa que pessoas com pênis ejetam do corpo. Aí como que eu falo isso? E vocês entenderam, né? A gente vai deixar meio aí na edição pra ficar meio, né? Mas enfim, isso é uma coisa que ficou na minha interpretação de criança, e depois de velho eu voltei. Depois de muito, gente, isso eu entendi ano passado, sabe? Tipo, eu coleciono isso aqui desde o começo, desde 2007 eu coleciono essas revistas. Então, ficou aí um tempão, né? De caminho. E aí, a gente muda o Pove pro Cebolinha, né? E aí a gente vai ter o momento em que revela que o Cebolinha ele tem um cabelo grande, agora ele tem bastante fio de cabelo, né? Agora, em vez de ser 5 mechas, são 6. Em vez de ser 5 fios, são 6 mechas de cabelo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As revistas estão abertas aqui do meu lado, tá? Por isso que eu tô falando com tanta exatidão. E aí, a gente tem as primeiras coisas. O Cebolinha, ele é um dos que mais muda, né? Ele cresce cabelo, ele começa a falar certo. E ele tem o negócio de querer ser chamado de Cebola. Deixar o Cebolinha pra trás e o Cebola ficar uma coisa mais jovem e tal. Porque ele amadureceu, né? E aí tem um momento em que a família explica que o Cebolinha tá fazendo fez esse tratamento, né, na fonoaudióloga pra falar as consoantes corretamente. E aí a gente vai pra Magali, né? Que já é ali só o comecinho
A Magali falando com os pais, falando, não, eu não tô comendo tanto, tô mais em dieta, que não sei o que, quero fazer nutrição. E aí a mãe dela vai servir panquecas no café da manhã e a Magali não se aguenta e vai comer, claro, né? E aí a gente volta pra casa da Mônica, onde a história começa a ser introduzida pra gente, né? A gente teve aí um momento de conhecer os personagens e saber um pouquinho mais sobre como eles cresceram. Agora a gente vai ter isso meio que em prática, né? A Mônica vai estar saindo pra ir pra escola, e a mãe dela vai ter pego o livro que ela tava lendo lá no comecinho do quadrinho. E ela tem uma visão, assim, uma página inteira da Yuka. A Yuka seria a vilã desse arco. Sabe, ela tem uma visão inteira disso e ela deixa o livro cair, grita com medo. Isso já assusta a Mônica. Mas ela dá um migué ali na Mônica e fala, não, nossa, eu fiquei tonta. Ai, filha, nossa, eu tô tonta. Alguma coisa bateu aqui, fiquei tonta, sabe? Ela é bem shit. E ela ainda pergunta pra Mônica, né, de onde é que ela tirou esse livro. E ela fala que pegou na biblioteca da escola. E ela conta um pouquinho sobre a história, né? Ela fala que esse livro tem uma ligação com a exposição que vai ter no museu da cidade, né? Que parece que vai vir uma pedra vinda do Japão, que seria uma pedra lunar, que ela estaria aprisionada, a rainha Yuka, que é uma personagem desse livro. E aí a Mônica precisa ir pra escola junto com a Magali. E a mãe dela fica em casa e ela já passa o zap ali pro pai do Cebolinha. Não, é pro pai do Cascão. É pro Antenor. Ela já passa a ligação pra ele e fala assim, cara, as coisas vão azedar, vambora. E aí a gente vai ter um momento onde eles se encontram e botam um papo em dia. Eu não vou ficar falando exatamente página por página, porque senão o podcast vai ter 7 anos e a gente ainda precisa passar por todas as 4 edições. Então, caso você se sinta interessado e tal, de ler a edição, a gente tem a Banca da Mônica. Isso aqui não é um podcast patrocinado, tá? Eu estou falando das formas legais de você ler. A gente tem a Banca da Mônica, que lá você paga uma assinatura e você tem acesso a todos os quadrinhos, desde a Turma da Mônica Clássica, Chico Bento, Turma da Mônica Jovem, todas as séries e tal. E de uma forma mais free, eu diria, a gente tem a Gibiteca, que é um acervo no Facebook, um grupo no Facebook aberto, né? O povo pode entrar lá, onde o pessoal geralmente posta alguns quadrinhos antigos também, tem bastante coisa ali. Mas enfim, voltando pra história, a gente vai pro capítulo 2 agora, aonde o Franja tá lá junto com o professor Falcone. Eles estão ali arrumando, né, a exposição que vai ter. E chega um cara com uma encomenda, né, com objetos especiais. E o Franja leva ele até o lugar. O cara até pergunta pro Franja o que tem dentro daquela sala ali, porque tem uma placa escrito Sala de Artefatos Místicos, mas o Franja não deixa o cara entrar. E o Franja, ele vai entrando ali dentro, né, e ele vai... Ele fala de algumas coisas que tem dentro daquela sala, os artefatos místicos que tem dentro daquela sala. Por exemplo, o Grimório de Paracelsus, o Bracelete Supremo, a Gema do Infinitus, a Pena da Alma, Navaja, o Báculo de Osíris. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas referências à cultura pop, né? Por exemplo, essa Gema do Infinitus provavelmente deve ser alguma coisa relacionada, né, à Joia do Infinito e tal. E quando o Franja vai dar uma olhada no que tem dentro da caixa, aparece uma pessoa ali na frente dele e corta diretamente para a sala de aula, onde tá ali a Mônica. Ela recebe uma ligação no celular de flip dela, porque sim, em 2007, 2008, o máximo da moda era celular de flip, tá bom? Com botões. E é porque é o Cebolinha que tá pedindo resposta para ela da prova, né, nesse momento.
Guardem essa informação que a Mônica tá com o celular na sala de aula. Isso é importante pro futuro, né? E aí, quando a gente volta pro museu, a gente descobre que a pessoa que apareceu pro Franjinha, pro Franja, no caso, né? É o Ângelo, ou o Anjinho. Mas agora ele quer ser conhecido como Cellboy. Eu acho que esse nome durou exatamente 4 edições. Se não, durou uma só, porque ele some, volta só no final, esse cara. Mas Cellboy, por enquanto eu vou chamar ele de Cellboy. Toda vez que ele aparecer, o Ângelo vai ser Cellboy. E aí o Franja pergunta pro professor o que tem dentro daquela caixa. E o professor ele vai falar que tem uma pedra. Ele fala assim, ó. Uma pedra lunar onde está aprisionada a Yuka, a rainha. E aí ele vai falar que teve uma batalha titânica e 4 bravos samurais conseguiram derrotar a Yuka. E o Ângelo completa falando que ela foi colocada nessa pedra lunar porque a força dela, a força terrena, a pedra foi magicamente selada e era difícil de ser libertada. Isso aqui a gente pode fazer um paralelo, eu não sei, tá? Da onde veio essa lenda da Yuka. Eu não sei se eles inventaram direto ou se eles recriaram ou reinventaram alguma coisa. Mas me parece muito Power Rangers. Me parece muito Power Rangers esse negócio da Rita Repulsa. Que ela também estava presa em um artefato e foi aberto. Só que o dela foi por acidente. Mas aí aparece um cara mascarado ali. Mascarado não, com óculos de sol. E sobretudo, ele invoca um dragão do caramba. Do nada, assim. É uma magia de poeira, um dragão de poeira. E esse dragão e aí esse cara se revela como o Capitão Feio. Mas no caso ele quer ser chamado de Poeira Negra. Então como eu respeito o nome social das pessoas, eu vou chamar ele de Poeira Negra, tá? E o Poeira Negra ele inventa vários bichos de golems de poeira e tal. Enquanto o Ângelo mostra as asas. Quer dizer, o Cellboy mostra as asas e vai pra batalha. Só que o Cellboy é capturado por um feitiço do tempo que o Poeira Negra colocou nele e no dragão. Então ele fica lutando com esse dragão por um bom tempo. Ele só vai voltar lá na batalha final contra o vilão final do arco, tá? Então, se vocês estavam achando que o Cellboy ia ajudar em alguma coisa, ó, um beijão pra vocês. Daí a gente tem, né, o Franja que tenta ir buscar alguém, buscar ajuda, mas ele também é pego. E o Poeira Negra, ele pega, né, todos os artefatos que estão ali, né? Ele pega o Grimório, ele pega o báculo, ele pega a gema, ele pega o bracelete, a pena, e ele junta tudo para formar uma chave para conseguir abrir e quebrar o feitiço que prende a Yuka dentro dessa pedra. E aí ele faz isso, né? Ele fala Licentia pro Regina, que seria liberdade pra rainha em alguma língua latina, provavelmente. Ou é só algum feitiço mesmo. E aí o Franja liga pra Mônica. De novo, ela sendo, né, quase pega, mas aí o sinal toca. E aí a Mônica atende e o Franja fala, olha, o couro tá comendo aqui, a gente precisa de ajuda, socorro. E o Cebolinha fica, Mônica, olha aqui. E ela, não, peraí. Ele, Mônica, tem um negócio ali. Ela, Cebolinha, você não tá vendo que eu tô no telefone? Aí quando ela vai olhar, tá saindo um feixe de luz enorme de cima do museu. E aí ela desliga, né? A ligação cai e ela simplesmente fala pro pessoal, gente, aquela coluna de luz saindo do museu é culpa do Capitão Feio. E aí todo mundo fica assustado, né? Eu amo quando eles ficam chibi na revista, todos os surtados. E aí o Cascão solta ali a lore, fala, não, na verdade ele fugiu, porque a Mônica fala que pergunta se ele não estava preso, e o Cascão fala, não, na verdade ele fugiu faz algumas semanas e adotou o nome de Poeira Negra. E ele fala que
Ele adorou o nome, o Cascão é que nem eu. Ele adorou o nome porque achou comercialmente muito bom. O nome Poeira Negra causa mais impacto. E aí eles se juntam, né? Os 4 se juntam. A Magali sempre sendo sensata, né? A sensata do grupo, que hoje eu acho que seria um papel da Milena falar. A Magali disse: não é melhor chamar a polícia? E a Mônica fala assim: não. Né? E eles vão pro museu. Chegam lá, eles veem esses bichos. A Magali de novo pergunta se não pode chamar a polícia. Mas a Mônica, né, desconsidera isso. E ela grita pro Capitão Feio parar. E aí ele fica bravo, né? Ele fica muito bravo. Mas ele já tinha feito. A Yuka tava liberta. E a gente tem uma ilustração linda da Yuka sendo libertada. E ela toda poderosa ali na frente deles. Ela é enorme. Essa cena desenhada com cores deve ser tão bonita. Se a gente for parar pra pensar que as roupas deles têm a mesma cor das roupas da capa, eu acho que ia ficar muito linda essa edição, essa página colorida. Eu acho essa página uma das mais bonitas. Daqui pra frente a gente só tem página bonita, tá? Vocês podem esperar que eu vou elogiar pra caramba. Aí vem a Yuka, ela fala com o Poeira Negra, ele explica pra ela que eles estão ali e tal. E aí a Magali surta falando pra chamar a polícia. Mas aí quando a Mônica vai chamar, o Poeira Negra transforma o celular dela em poeira. Todo mundo é capturado. E aí eles ficam ali, não sei o que, até que aparece a mãe. Até que aparecem os pais, né? Aparece a mãe da Mônica e a mãe da Magali, e o pai do Cebolinha e o pai do Cascão. Quer dizer, o pai do Cebola e o pai do Cascão. Eles 4 aparecem, segurando espadas mágicas, né? Espadas de samurai mágicas. E eles vão explicar qual é a história por trás disso tudo. E aí a gente vai ser teleportado pro Japão feudal. Sim, pro Japão feudal, pessoal. E aí a gente vai ter ali um imperador que vai ter 4 cavaleiros, 4 samurais, que são ascendentes, né? São ascendentes dos pais da turma. Que eles vão brigar, vão pro topo do Monte Fuji pra derrotar a rainha das 4 dimensões, né? Porque ela tinha se libertado de um sono profundo e eles precisavam salvar o mundo. E aí eles vão levar com eles 4 itens especiais, na verdade, né? Que seria o Cubo Fantástico, a Joia Genial, o Disco de Saturno e o Cilindro de Netuno. E com eles 4 combinados, a Yuka pode ser derrotada. E também eles ganharam ali os 4 espíritos guerreiros, né? Eles seriam guardiões desses artefatos cósmicos que eu acabei de falar para vocês. E eles vão estar com com os samurais e com as futuras gerações para poder guiar eles sempre. Eles vão pra batalha com a Yuka e de novo a gente tem aqui uma splash page. Acho que é assim que fala, né? É uma página que completa as duas, sabe? É uma arte em caminho, eu acho. Ah, não é não. São 2 artes diferentes, mas são artes lindas, do mesmo jeito, que parecem se completar. Deles indo de cavalo e da Yuka ali segurando um orbe. Eu imagino esse orbe num roxo ou num rosa bem... Se for um roxo, ser um roxo bem vilanesco. E se for um rosa bem pink. Mas um pink escuro, sabe? E aí fazendo match com a cor amarela do cabelo e esse escuro do vestido ter... Nossa, gente, isso aqui devia ser colorido. Maurício de Souza, eu sei que você tá me ouvindo. Maurício, Mônica, Magali, Mauro, todos vocês que estão aí me ouvindo, que eu sei que vocês estão me ouvindo, por favor, lança essas edições coloridas pra nós. Faz esse favor, vocês vão ganhar muito dinheiro. Vocês não usam as 4 dimensões mágicas como vocês deveriam usar. Mas enfim. Aí é explicado que eles não podem
que eles vão fazer um feitiço pra manter a Yuka presa ali naquele lugar. E aí vai ter um jogo para que os filhos deles possam encontrar, né, o caminho para as 4 joias, né, os 4 objetos mágicos. Eles vão ser liberados e aí eles têm que encontrar esses 4 objetos nas 4 dimensões mágicas da Yuka em um período de tanto tempo ali. Se eles não conseguirem, a Yuka vai ser liberada. E os pais, eles estão presos ali, né, nas espadas. Eles fincam as espadas no chão, né, logo depois dos espíritos aparecerem, né? Mas esses espíritos também é dito que eles só vão poder ajudar uma vez dentro de cada aventura. Eles se unem, né, a Turma da Mônica, em uma outra arte. Eu acho que essa arte tem colorida, que é uma arte que tá ali pra página 116. Deles juntos ali. Eu acho que tem essa arte em cores, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas ela também seria linda, colorida. Tudo seria lindo colorido, gente. Tudo seria lindo colorido. E aí, os pais fincam, né, as espadas no chão e se transformam em fantasmas. Que tamanho trauma, né? Pra primeira aventura da Turma da Mônica jovem ser um trauma desse tamanho. A Yuka também faz o favor de prender dentro da pedra lunar o Franja e o professor. E aí, a gente tem o final desse gibi, em que eles vão... É dito pra gente, né, um pouquinho sobre as 4 dimensões mágicas, né? Mavidele é um reino medieval com castelos e dragões. Lá vocês vão procurar o Cubo Fantástico. Depois vão pra Tobor, um mundo robótico cheio de perigos, para procurar a Joia Genial. O disco de Saturno vai estar no reino de Tchalu, onde só importa vencer nos torneios. E por fim, para eles vão ter que encontrar o cilindro de Netuno na dimensão das trevas de Edom. E aí eles vão pra aventura, certo? Em 2 páginas lindas, que seriam muito bonitas, coloridas também. Porque são ilustrações simples, mas são muito bonitas, gente. É muito bem desenhado, é muito bem feito. E eu estou muito ansioso para a próxima edição, que vai ser agora para vocês. Mas eu vou parar um pouquinho para poder comer um pão de queijo. Então, enquanto a música sobe e a música desce, eu comi um pão de queijo e eu voltei para falar com vocês. Bom, agora na segunda edição, a gente vai chegar, né, até o reino de Mavidele, esse mundo medieval e tudo mais. E aqui que o Boreas, né, ele é o primeiro espírito que vai acompanhar, que vai dar uma dica pra eles nessa aventura. Ele entrega pra Mônica o globo celeste dimensional e diz que ela é o coração, né, da equipe. Enquanto o Cebola é a força, a Magali a coragem e o Cascão a agilidade, a Mônica é o coração, né, o que faz todo mundo ficar junto. E a gente tem a cena linda que, de novo, eu volto dizendo pra vocês que se essa HQ fosse colorida, se esse gibi fosse em cores, nós teríamos as melhores artes de Turma da Mônica Jovem já feitas até hoje. Porque no momento em que a Mônica pergunta, né, ao Globo Celeste quem eles vão ser nessa dimensão, e aí mostra, né, tem 4 páginas, uma para cada personagem, com os designs deles, né, o Cebola sendo um guerreiro paladino, o Cascão sendo um ladino, né, um ladrão, a Magali sendo uma maga, claro, e a Mônica sendo uma arqueira elfa. Todos os 4 são apresentados com os seus designs, né? E eles vão pra sua tarefa. E aí a gente vai ter um corte, né, lá pra Yuka com o Poeira Negra, onde eles dois conversam sobre ser ali um momento bom pra eles fazerem uma trapaça, porque vilões não seguem regras, claro, né? E aí eles chegam até a Turma da Mônica, né? Vai pra uma vila e entram na estalagem Unicórnio Gêmeo Saltitante. Que aqui a gente vai ter também essas 2 personagens que eu só vi elas nessa edição
e na contracapa de uma outra edição que vai vir pra frente. E eu nunca mais ouvi falar sobre essas personagens em Turma da Mônica. Na clássica, na jovem, em geração Z que seja, eu nunca mais ouvi falar das moças que dão uma dica e uma pista pro Cebola. E quais são essas dicas e pistas? Uma Fanta e uma sopa. Mas aí, né, claro, depois eles entendem, né, que eles têm que jogar o rótulo, né, as próprias gêmeas vêm ensinar pra eles. Eles têm que pegar o rótulo, jogar o rótulo na sopa, que vai sair a palavra, que seria baú. E aí o Cascão lê essa palavra em voz alta e todos os bichos, todos os anões, as pessoas que estão ali, os bárbaros, começam a correr atrás deles e eles fogem, né? A Mônica até pede ali alguma informação sobre esse baú. E a Wanda fala... eu acho que é Valéria e Wanda o nome deles. Valéria e Wanda. A Valéria fala pra Mônica que o baú contém o cubo fantástico. Ele tá em Friomir, terra do feiticeiro Arcanum. E aí a Magali faz ali uma magia, né, pra conseguir tirar eles dali. Nós temos de novo uma imagem que seria incrível, colorida, tá? Você aí, meu querido artista que tá me escutando, meu querido ouvinte artista, que mexe com arte digital, com arte física, tanto faz. Se você conseguir colorir essas imagens e postar lá no Twitter, postar no Instagram e me marcar, @re.view, acho que é re.view no Instagram, e no Twitter é re__view. São 2 underline. Eu vou ser extremamente grato. Mas aí a Magali teletransporta eles pra frente de um exército de porcos, né? E aí a Mônica vai e ataca todos eles com suas flechas de coelho, né? E finalmente a Magali consegue levar eles até um lugar, até uma floresta onde tem 3 torres. Nessa floresta, as 3 torres elas estão trancadas e o Cascão ele vai ter que usar as habilidades dele para conseguir abrir as portas dessas masmorras. E a Magali avisa, né, que tem monstros terríveis atrás de 2 portas e atrás de uma tem o caminho certo, o que eles estão procurando, né? E o Cascão vai lá, abre uma porta, um bicho sai correndo atrás dele. E aí o Cebola, ele vem todo cheio de marra e fala: Magali, jogue um encanto na minha espada para que eu possa ficar mais forte, não sei o quê. E aí vai o Cebola lutar contra esse touro. Que pra mim, na minha cabeça, esse touro é vermelho, tá? Se você for colorir alguma coisa nesse quadrinho. Porque, gente, todas as páginas, elas são muito bonitas, elas seriam lindas coloridas. E, de novo, eu volto a dizer... Maurício Souza, Mauro Souza, Mônica, Magali, Marina, todos que trabalham com a MSP. Gente, lancem uma versão colorida dessas edições. Tudo numa só. Mas só lança. Colore bonito e lança. Vocês vão ter o meu dinheiro. Mas voltando. O Cascão abre uma outra porta e sai um outro monstro, agora de um olho só. A Mônica consegue derrotar ele rapidinho, enquanto o Cebola tá lá tendo um problema com esse touro. Mas aí a Mônica olha pro touro e fala assim: nossa, para de ser chato, seu minotauro chato. Não é um touro, é um minotauro, viu, gente? E aí o minotauro chama ela de orelhuda, né? E a Mônica desce ele na porrada e ele desmaiou. E aí a gente tem aqui um sistema de RPG, né? Onde o Cebola, ele derrota, por ele ter derrotado, né, o Minotauro, ele fica com um número 4 mais 4 na cabeça, né? E aí a Magali fala que deu pra ele um bônus de mais 4 de cura. E aí eles vão... A questão é, eles têm que ir atrás de várias chaves pra conseguir chegar até o Cubo Fantástico e libertar ele de onde ele tá. Então eles vão derrotar um gigante que vai chamar a Mônica de baixinha e vai se ferrar. Eles vão
Eles vão pra uma ilha de fadas, onde o Cebola vai ter que jogar um dado e tirar um número certo, né? E ele joga o dado e dá 2 primeiro, né? E a turma é transformada em bichinhos. O Cascão vira um porquinho, a Mônica um coelhinho e a Magali um gatinho. Lindos, inclusive. Daí o Cebolinha tem que jogar de novo o dado e cai o número 1. E aí esse é o número certo, né? Eles são salvos. Aqui a gente tem a imagem da Mônica abraçando o Cebolinha, que eu acho essa imagem tão icônica de Turma da Mônica, né? E aí eles pegam a chave, né? Então eles vão pra uma espécie de uma mina com anões, né? Ali, onde eles vão lutar. O Cascão, ele chega e ele fala pra Magali assim: Magali, deixa a minha capa invisível, me dá poder de invisibilidade. Aí ele bota a capa e sai correndo. Só que tá todo mundo vendo. E eu gosto muito da interação deles. Aí a Magali vai lá e faz uma magia, traz um familiar, né, que seria um animal pra ajudar. E esse animal é usado pra poder, como é que eu falo? Pra poder distrair os anões ali que estão querendo brigar com eles. E aí tem até um ponto em que o Cascão fala se o Mingau não tinha morrido e tal. Isso é uma coisa que quando eu li quando criança, né, trazendo aqui a minha perspectiva, eu nunca entendi. Porque o Mingau nunca apareceu. Quer dizer, ele já deve ter aparecido, só que eu não lembro de ver um momento da Magali dentro de casa e o Mingau no colo, o Mingau passando por aí. Eu não lembro de ver o Mingau na Turma da Mônica Jovem. Eu sei que ele já apareceu. Tenho quase certeza que ele já apareceu. Mas, primeiramente, isso é uma versão cuti-cuti, como a própria Magali disse, do Mingau. Por isso que é desenhado diferente. Mas eu nunca vi, e eu não sei por que o Cascão fala sobre o Mingau ter morrido, sabe? Porque isso é uma coisa que eu nunca fui atrás também, de descobrir, de procurar, de por que falam que o Cascão, que o Mingau morreu. Mas é uma coisa, sabe? É um ponto que fica aí. E aí eles encontram, né, a próxima chave e vão realmente ali pra uma mina. Eles entram na Fortaleza dos Anões, recuperam a chave e vão atravessar uma mina, né, no carrinho. Inclusive, outra imagem bonita deles no carrinho da mina, assim, dentro da mina ali, né, é uma imagem ela ocupa grande parte da página, mas ainda tem outros quadros em cima. E eu acho que, gente, linda. Eu acho essa imagem bonita. Eu acho muitas imagens desses quadrinhos lindas. Eu vou estar sempre falando isso pra vocês. Aí a gente tem essa splash page de 2 páginas linda, que é do capítulo 7, A Feiticeira e o Dragão, onde eles chegam finalmente ao castelo do Reino Gelado do Arcanum, o Feiticeiro. E aí é a hora da Yuka interferir de novo, né? Ela manda o Capitão Feio pra interferir lá na batalha final deles. E aí eles vão... a turma vai ser atacada por um dragão, né? Um dragão que gospe fogo, bem medieval mesmo assim. Eles atravessam a ponte e entram no castelo. Só que lá dentro do castelo tem um cara, né, fantasiado com 5 anões. E esse cara, por acaso, ele tem um F desenhado assim no peito, né? E aí o Capitão Feio não me ajuda, porque eu queria chamar ele de Poeira Negra, mas ele mesmo não me ajuda. Daí ele se mostra, né, como o Capitão Feio e tal. Ele ainda fica... ele se chama de Poeira Cósmica, né, nesse momento. Aí o Cascão vira e fala: Cósmica não, negra, Poeira Negra. e porque o Cascão é um grande fã, né? O Poeira Negra ainda é o tio do Cascão, caso você não saiba. Mas eu acho isso muito engraçado. Daí a Magali faz uma magia de Unidos Venceremos pra ficar todo mundo mais forte, né? O Cebola ganha uma magia de espadachim
com espada de fogo, né? A Mônica ganha manoplas de força e o Cascão ganha velocidade do vento, né? E eles vão e dão um sarrafo no cara. O Cascão tira a roupa toda do Capitão Feio pra conseguir tirar a chave que ele tava usando de colar. E aí, mas, né, na sua última tramóia, o Capitão Feio puxa uma alavanca e os 4 caem em um alçapão. Né, uma vez dentro desse alçapão, eles percebem, eles estão ali com as chaves, eles estão tentando descobrir uma forma, né, de seguir pra encontrar esse cubo fantástico logo de uma vez, né? E aí o Cascão tenta, ele consegue abrir algumas portas pra turma conseguir fugir. Só que eles, em um certo ponto, eles se dão de cara com um grande exército de esqueletos. E de novo a gente tem uma página aqui da batalha deles contra os esqueletos. Que tem a Mônica de um lado, um esqueleto do outro, o Cascão e o Cebolinha batendo nos esqueletos. Que ficaria linda, colorida também. Muito bonito. A Yuka continua brava, né, com o cara. Pra ele continuar por ali, né? E a turma finalmente consegue chegar até esse dragão, né? Ele pega... A Mônica vai, né, com toda a sua cordialidade, toda a sua... como é que eu falo? Ela vai com todo o seu trabalho lá falar com o dragão, só que ele pega ela e sai voando. Aí o que acontece? O Cebolinha fala pro Cascão assim, ó... Você vai lá e dá os seus pulos pra abrir o lugar de onde está o cubo fantástico. E a Magali vai me dar poder de voar pra eu ir atrás da Mônica. A Magali pode sair voando e aí ele vai, bem no estilo mais Super-Homem. Essa edição, ela é cheia dessas graças, sabe? E aí, vambora. O Cebolinha, ele vai voando, né? Atrás da Mônica e do dragão, enquanto tá ali o Cascão e a Magali tentando abrir a porta. Mas a Yuka, já por sua vez, ela tá muito animada, porque a Mônica foi pega pelo dragão, e ela sabe, e ela consegue, e a Yuka controla, né, esse dragão. Então ela faz o dragão soltar a Mônica, mas o Cebola acaba por pegar ela, né, e eles voltam ali onde tá o resto da turma. E o Cascão, ele não consegue abrir de forma nenhuma ali o lugar onde tá o cubo fantástico. E até que a Mônica e o Cebola caem em cima dele e quebram todas as chaves. Mas... Peraí, deixa eu girar aqui. O Cascão, como não é bobo nem nada, ele entende que ele precisa usar um pedaço de cada chave para montar uma chave nova. E aí a Magali usa, né, a sua magia para poder montar essa chave e eles conseguem abrir o baú onde está o cubo fantástico, liberando ali toda uma energia poderosíssima que daria também uma ótima página colorida, viu? Dona Mônica, Dona Marina, Dona Magali, seu Maurício, seu Mauro. E aí eles têm o cubo fantástico em Mões, né? E o dragão, o que acontece? Ele se transforma em um príncipe, em um rei, né? Um grande mago ali, né? O Arcanus, o querido. Não, é Arcanum. Arcanis é outra coisa. E aí a Mônica se apresenta pra eles se apresentam, ele conta que ele foi preso nessa forma por uma bruxa, porque ele se apaixonou por ela há muito tempo atrás, e tudo mais, e agradece muito por estar vivo. E assim, né, chegamos ao fim dessa aventura em Moavidele. A gente tem ali o novo espírito, o Zéfiros, que vai ajudá-los a irem para a próxima aventura, né? E eles vão. E a última cena do quadrinho vai ser o Arcanum falando meio que, tipo, conversando com a Yuka, né? Mandando uma mensagem para ela falando que ele ainda ama ela, sabe? E a Yuka bravíssima. Mas ela transforma o Capitão Feio em um ursinho. Mas ela promete, né, que na próxima edição ela vai levar eles pra muitas armadilhas.
E ela não está mentindo, porque a próxima edição é a edição número 3. E ela já começa de uma forma assim. A gente tava no passado, né, no mundo medieval e tudo mais. Agora a gente vai pro futuro, uma cidade tecnológica, né? Eles chegam a Tobor, uma cidade cheia de tecnologia, com servos robôs e tudo mais, onde o Cascão já é levado direto pra tomar banho por causa do cheirinho que ele tem. E aí a gente tem um momento do Cebola sem camisa, né? A criança que via isso ficava como? A criança LGTV. Ah, eu posso falar, né? Porque eu tinha a mesma idade que o Cebola. Em um ponto, eu tive a mesma idade que eles. Então, eu posso elogiá-los. Todos tão lindos. E aí, todos têm o seu momento de tomar banho e de se arrumar e tal. Eles se arrumam, ficam bonitos. Eu queria muito ver isso colorido e ver cada um com uma cor. Tipo, o Cascão com azul, a Mônica com vermelho, o Cebola com verde e a Magali com amarelo. Porque eu acho que isso combinaria demais com eles, gente. Nossa, vocês não têm noção. Por mais que, né, o Cascão seja vermelho e amarelo e tal, ele com essas roupas futuristas, usando um azulzinho, ia ficar uma delícia. E aí eles vão pra um... eles vão... O que eles vão fazer? Eles vão atrás do bloguinho, eu acho, pra ter informações sobre a joia genial. Eu amo os nomes desses artefatos. Mas, cortando pra Dona Yuka de novo, né? Ela tá lá conversando com o Capitão Feio em forma de ursinho. E essa edição é tão antiga que a referência que eles fazem de rede social é Orkut. Assim, eu não sei se vocês que estão me ouvindo pegaram o Orkut de alguma forma, porque eu mal lembro do Orkut. Eu fui uma criança que passou pelo Orkut. Sim, eu usava o Orkut pra jogar um joguinho de coelho lá, Vila Feliz, alguma coisa assim, e um joguinho de fazenda. Mas só, eu não sabia mexer no Orkut. Então, Orkut é mais velho que eu. E a edição usa essa rede social como uma forma de referência, né? Com o mundo real. E aí, a gente tem também um momento que nós vemos o Franja e o professor conversando, né? E o Franja liga pra Marina. E essa é a primeira vez que nós vemos, né, a Marina na Turma da Mônica jovem, né? Os cabelos dela lindos, cacheados, que também iam ficar lindos, né? Se fossem coloridos. E aí a gente tem, né, a Marina conversando com o Franja no telefone. E ele explica pra ela o que aconteceu e tal. E aí a Denise também ela tá lendo um livro chamado Tigres Verdes, tá? Do Emerson de Abreu. Será que vai ter essa edição agora que o Emerson voltou, gente? Isso é um assunto, viu? Eu vou falar um pouquinho, mas só um pouquinho, porque pra gente ver Emerson aqui vai demorar no máximo uns 20 episódios. Pra gente ter o primeiro resquício de Emerson de Abreu em Turma da Mônica jovem. Mas eu vou falar um pouquinho no final desse podcast sobre ele. Então elas começam a se movimentar para poder salvar o Franja, tá? Enquanto isso, lá em Tobor, a turma é levada até o Grande Mestre, né? O capítulo 9, que é o Grande Mestre. O capítulo 9? Que é o Grande Mestre. E aí eles encontram o bloguinho, né? Mas agora é só blog, né? Porque todos cresceram. O pai da blogueirinha, né? O pai da blogueirinha é o bloguinho, claro. E aí eles vêm falar sobre a joia genial e tal. E o bloguinho fala que a joia genial ela tá dividida em quatro partes, né? E é legal que a forma como o bloguinho fala é meio linguagem de computador. Então ele fala aqui, ele bota AKI.
sabe? A Joia Genial, quando chegou aqui, o Tobor se dividiu em 4 partes. Tem que unir as 4 pra vencer o Cracker. O Cracker, né? Porque Cracker é uma coisa de pirataria também, né? O crack dos programas. Então, eles vão buscar esses quatro fragmentos. O bloguinho fala, né, que os fragmentos estão... Ó, o fragmento azul vai estar na zona oeste, dentro da Fortaleza Tomboniana, e o Cascão vai atrás. A Magali vai atrás do fragmento amarelo, e aí ela vai ter que ir pro cyberespaço de Tobor e lutar contra uma oponente, contra a Cabeleira Negra. E aí o Cebolinha já fica, né, todo oriçado, porque ele lembra da Cabeleira Negra. Cabeleira... Negla Cabeleira. Ai, eu vou ter que botar isso aqui. Eu amo esse momento, é o melhor momento do filme. Em que ela fala, você tem que falar o meu nome corretamente. Cabeleira Negra. Cabeleira Negra. E aí o Cebolinha, Negla Cabeleira. Ai, eu amo. Cabeleira Negra. Negla Cabeleira. Oi. Cabeleira lá, Negra. Oi. E aí o Cebola vai atrás do fragmento verde, que ele vai estar na zona norte. Pra lutar contra... Ele vai lutar contra o Mega Spam. Ele usa uma armadura e tal. E a Mônica, ela vai atrás do fragmento vermelho. E ela não vai sozinha. Ela vai de coelhão Megazord do caramba, sabe? Com um escrito em japonês que eu não tenho noção do que é. Mas ela vai de coelhão, de Megazord. Então, cada um vai pra sua área, né? E aí, o Cascão, quando ele chega lá no lugar onde ele precisa chegar, ele encontra um cara com uma roupa de mergulho e tal. Ele vai ter que enfrentar esse povo. Só que agora a gente vai ver a Magali no cyberespaço. Ah, não, vai mostrar um pouquinho de cada um, né? Lidando com as dificuldades. A Magali, ali no cyberespaço, tem a sua nave atacada por um navio pirata ali. Um navio pirata que navega no espaço. O Cebola tá chegando até onde ele tem que chegar. Ele recebe um ataque pelas costas do grande Mega Spam. E aí ele vai, né, lutar contra ele. E a Mônica, ela acha que é melhor ela ir atrás do Cebola pra ajudar ele, né? Então ela vai correndo. Aí o bloguinho olha pra cara dela e fala assim: não, você tem que ir proteger a cidade do crack, porque ele tá lá destruindo tudo. Então ela vai. Daí o Cascão, ele consegue roubar o fragmento azul da Joia Genial. Não mostra como ele pegou, né? Fala só que... só mostra que ele pegou e tal. Mostra ele ali com esses negocinhos. Ele esperando, né, que a Joia Genial soltasse água pra poder derrotar os bichos, mas não derrota. Não solta, então ele sai correndo. Enquanto isso, no cyberespaço, a Magali tá lá junto com os robozinhos. Eles estão todos surtando, porque a Cabeleira Negra chegou. Daí a Magali olha na cara dela e fala assim: menina, aonde você fez esse cabelo lindo? E aí aí eu amo, a Magali é muito... A Magali, ela é incrível. Ela olha pra cara da Cabeleira Negra brava. Aí ela vira e fala assim: nossa, qual o segredo dessa cabeleira linda? É a mesma peruca? Aí a Cabeleira fala que é sim. E a Magali: nossa, então será que ela resiste a um puxão? E ela puxa e a Cabeleira cai no chão. E ela disse que era mega resistente, né? E aí a gente corta pro Cebolinha de novo, que ele tá lá lutando contra o Mega Spam, né? Mas ele já conseguiu recuperar o fragmento verde. E ele dá um socão na cara do Mega Spam e ele cai, se transforma de novo em um cara, né? Que é o Professor Espada. Eu não sei, esse cara não é o pai da Ramona?
Ou é impressão minha? Vocês aí que leram o arco que a Ramona vai de vira camisa de saudade na TMJ 3, vocês podem me falar? Porque eu não lembro. Eu li, mas eu não lembro. Enquanto isso, a Mônica tá lá apanhando do Crack, eu acho que só esse é o nome dele. Mas o Cascão e o Cebola já estão a caminho, né? Pra poder ajudar a Mônica. Enquanto a Magali vai fazer uma luta de sabre de luz com a Cabeleira Negra. E ela vai fazer o que todo mundo pensa. A Magali, ela é muito esperta, sabe? Tipo, é isso que eu acho incrível. Eu acho que se... E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. Mas eu acho que se a Milena tivesse aqui, esse ia ser um dos maiores desafios. Encaixar a Milena nessa edição. Eu acho que nessa aqui ia ser mais difícil. Eu acho que a Milena ia acabar ficando do lado do bloguinho, né, nessa edição, ajudando ele. Mas enfim, voltando. A Magali, o que ela faz? Ela corta, ela passa o sabre de luz no cabelo da Cabeleira e corta, ela fica de cabelo batidinho, né? E aí do nada, do absoluto nada, chega o astronauta, né? Ele prende a Cabeleira Negra. Inclusive aqui, né, na Turma da Mônica Jovem, a Chabel, a irmã do Chaveco, ela trabalha com o astronauta, ela viaja, né, pelo espaço com ele. E aí a Magali consegue, né, pegar o fragmento amarelo, volta, né, pra ajudar a Mônica. Então tá todo mundo junto ali de novo, aparentemente, né, o astronauta leva a Magali de volta. E aí todo mundo fica animado com o astronauta ali, porque os meninos são muito fãs e não sei o quê. E a batalha final começa, né? Vai o astronauta, a Mônica e o Cebola pra batalha. Eles têm uma luta enquanto, né, o Cascão e a Magali estão tentando ali unir as partes da Joia Genial. O que eu acho que aqui seria um trabalho pra Milena fazer sozinha. E aí a gente vê que não aconteceu nada de mal com eles até agora, porque a Yuka tava jogando videogame junto com o Capitão Feio. Mas aí ela fala que já tá na hora de interferir e manda ele ir lá interferir no que tá pra deixar mais difícil, né? Aí a gente tem um momento, né? O Cascão e a Magali, eles conseguem juntar a Joia Genial toda de novo. E o bloguinho fala pra eles que pra isso funcionar, eles precisam fazer uma combinação, uma sequência de códigos de cores certas. E aí, eles não sabem o que fazer, né? E o Cebola dá uma ideia pra eles. Fala, por que a gente não chama um dos espíritos? Porque a gente ainda pode ter uma ajuda deles. E aí o Cascão, ele vira e fala, ô Zé! Ai, gente, eu amo! E aí o Zéfiros aparece. E vem, né? Nossa, eu sou um guardião dos artefatos místicos e cósmicos e tal. Fala assim, o céu sobre a relva tem mais cor que o pôr do sol sobre os campos de trigo. E aí numa hora dessas, o Cebola vira e fala, o céu azul, a relva verde, o pôr do sol vermelho e o trigo amarelo. E essa seria a sequência da Joia Fantástica, da Joia Genial. E aí o astronauta pega a Joia Genial do Cebola e vai dar o ataque final no monstrão. Quando ele tá indo, aparece o Poeira Negra com um poder de poeira e captura o querido, né, astronauta. Ele fica meio ali refém, só que o Cebola pega ali, né, a Joia Genial da mão do astronauta. E ele, não sei porque, ele ainda não consegue acionar ali a sequência. E o Capitão Feio tá jogando um monstro de poeira em cima do Cebola. Tá que tá. Até que a Magali pega uma maçã e taca na cabeça do Capitão Feio e ele desmaia. Ah, não era uma maçã, era uma laranja. E aí o Cebola finalmente consegue acionar ali e derrota o Crack. Todo mundo fica tranquilo. E aí eles descobrem que o Lorde Coelhão tava pilotando o Cracker. E aí ele também vem com essa piada de não, eu não me chamem de Lorde Coelhão, agora eu chamo... Ah, não, eu chamo Lorde Coelhão mesmo, tá bom. Mas o Poeira Negra consegue escapar, ele volta lá e a Yuka tá
extremamente brava com ele, porque ele não conseguiu impedir a Mônica e tal, né? E aí ele chega e fala, não, mas eu me superei, rainha. Eu roubei o globo celeste dimensional deles. Agora não vai ter como eles saírem e tal. E aí quando ele entrega pra Yuka, é a laranja que a Magali jogou na cabeça dele. Coitado. Nossa, ele é muito trapalhão. Ele é muito trapalhão. E aí a Yuka manda ele ficar olhando enquanto ela tá jogando ali o joguinho dele, né? E aí a gente tem a despedida do astronauta, a despedida do bloguinho. E a turma é levada, né, pra próxima dimensão, que é a dimensão de Chalu, né? No capítulo 11, onde eles chegam em uma dimensão que seria um Japão mais antigo, né? Mas ele... Eu não sei direito qual palavra usar nesse momento, mas é uma versão mais antiga do Japão, né? Onde eles têm... Eles se encontram com o Eurus, e ele fala pra eles sobre o Mega Super Hiper... Não. O Mega Super Hiper Ultra Torneio de Luta de Chalu, tá? Que tem as inscrições abertas e só até sábado. E ele fala que eles vão ter que entrar nesse torneio e vencer esse torneio. E a Magali vira e fala assim, gente, nós não sabemos lutar. Ela vem e ela surta, né? Mas aí aparece... E aí tem um momento interessante que o Cebolinha olha pro chão e vê umas formigas lutando. E ele fala, poxa, aqui até as formigas lutam. Então isso é uma coisa, né? E aí o guerreiro... E aí aparece, né, um coelhinho, né? Ele fala assim, um guerreiro não é feito só de força. É preciso equilíbrio, harmonia, honra e fé. E aí ele se apresenta, né, como... ele vai treinar o pessoal nas características do coelho. E ele até pergunta pra eles como é que é possível que eles são descendentes de japoneses e não têm olhinhos puxados. E aí o próprio coelho, ele fala que os ancestrais, olha, os ancestrais não eram japoneses, eles vieram de vários reinos europeus. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E aí, quando o imperador japonês descobriu que a Yuka tinha libertado do seu sono profundo, ele foi secretamente a uma reunião na Rússia, e lá ele encontrou com os mais poderosos chefes de estado da Europa na época. E aí cada rei colocou à disposição do imperador o seu melhor guerreiro. E aí eles se tornaram... E aí naquela noite o imperador encontrou esses guerreiros que seriam conhecidos como os heróis do imperador, né? O Senhor Cebola, o imperador do Japão, Monsieur Antenor, Senhora Lina e Dona Luísa. Isso aqui em ordem dos que estão aparecendo na imagem, que de novo seria uma imagem linda se fosse colorida. Maurício, Mônica, Marina, Mauro, todos vocês, MSP. E aí ele fala, né, que todos eles eram habilidosos com esgrima, luta, ciência e até magia. A mãe da Mônica era magia e a mãe da Magali era ciência. Vocês estão bom ou não? Porque a mãe da Mônica e a mãe da Magali, elas se parecem muito, né? Não tem nem o que falar. A única diferença das duas é que a mãe da Magali deixa o cabelo atrás da orelha e a mãe da Mônica não. E aí a mãe da Magali era ciência e a mãe da Mônica mexia com magia. Um beijo a todos! E aí o Coelho ainda fala, né, sobre os 4 espíritos guerreiros. Não são somente os guardiões dos artefatos cósmicos, né? Eles zelam para que os espíritos dos heróis do imperador perdurem através das gerações. E o cara fala o Coelho, né? Ele fala para eles assim que vai treiná-los com o Fuse, que seria a Força Universal Superior Interior, que só personagens de quadrinhos que tem. E aí a turma vai, né? Enquanto isso a Yuka tá lá ainda meio brava, jogando os videogames, mas ela fala que tem uma ideia, que o videogame deu uma boa ideia pra ela, pra que ela vai ter... na próxima edição ela vai jogar o quarteto fulminante dela em cima da turma da Mônica. E nós fechamos a 3ª edição, né? Tobor se foi,
Tobor é a mais fácil. Eu acho que Tobor é a mais arriscada, só que ela parece a mais fácil. Então nós vamos para 4 dimensões mágicas. O episódio 4, né? O quarto. A quarta edição, Fortes Emoções. E eles chegam ao Templo do Infinito, né? O coelho leva eles até lá. E enquanto isso, a Yuka tá lá falando com o querido Capitão Feio. E ela entrega um controle pra ele e fala assim que ele vai levar os quatro sinistros dela lá, o Quarteto Fulminante, pro jogo. E ele vai controlar eles através desse controle. Então, vamos, né, pro torneio de luta, que tá valendo o disco de Saturno, né, que é ali essa joia que eles precisam pegar. Então, a turma vai, eles vão, né, no seu estilinho, a Mônica com um rabo de cavalo, que, né, é só um apliquezinho, todos eles na maior estileira de luta e tal. E aí a gente tem as brigas que vão acontecendo aí, né? Eles vão subindo no ranking, vão chegando nas finais, até que tem ali a primeira batalha entre a Mônica e o Dom Dino do quarteto... Como é que chama mesmo? Quarteto Sinistro? Não. Quarteto Fulminante. Né? A Mônica contra o Dom Dino, só que a Mônica vence ele muito facilmente. Aí vai o Espino contra o Cebola, mas o Cebola perde do Espino. Aí a gente vai ter um momento em que tá ali, né, o Capitão Feio mexendo, né, nos controles pra conseguir derrotar o povo rápido. E uma criancinha, né, um gatinho criancinha pede pra jogar também. E ele fala, tio, deixa eu jogar. E o Capitão Feio fica bravo, fala, eu não sou seu tio. E ele chama o irmão mais velho e o cara corre atrás do Capitão Feio e ele sai de perto dos bichos. E aí o Cascão vai lutar contra a Alekin, que é outra parte do Quarteto Feroz. E o Cascão consegue, né, utilizar o Fuse pra derrotar ela. Enquanto... E ela foi derrotada, né, mas o Capitão Feio sobe no telhado pra conseguir fugir do cara. O que não é muito perspicaz, né? Mas tudo bem. O Cascão vai lutar contra o Garra de Aço. Ele acaba vencendo por causa do cheiro que ele tem, né? Porque o Cascão tem que utilizar esse negócio. E aí a final vai ser Espino contra Cascão, porque a Mônica perde pro Espino, né? Ela perde até a bolinha do cabelo dela. E aí o Cascão, ele vence de novo, só que dessa vez ele tira o sapato e arranca, né, a máscara de respirar do cara. E ele perde porque o Cascão tá de chulé. O que me faz pensar que a Magali ou ela não jogou ou ela perdeu muito fácil no começo, ninguém quis nem colocar, né? Mas eles vencem e o Cascão pega o disco de Saturno. E aí a turma fica muito feliz e tal. Enquanto isso a Yuka tá bravíssima com o Capitão Feio. E ela fala que eles estão passando para completar a última dimensão agora. E que dessa vez ela vai pessoalmente tentar impedir eles. E aí ela vai, né? E o Capitão Feio fica lá. Ele fala assim, eu não vou deixar ninguém chegar perto do seu globo. Mas eu não sou ninguém. E aí vem uma promessa, gente. Vocês mal perdem por esperar. E aí eles vão, né, pra... é o Mestre Caolho o nome do coelho. Agora que ele tá indo embora, aparece. E aí eles vão pra Edom, né, a próxima dimensão. E uma coisa antes de a gente chegar até Edom e falar sobre ela... o coelho tem um filhinho e o filhinho fala, nossa, um dia eles vão voltar? Ele fala, um dia, quem sabe um dia.
Eles não voltaram para Chalu, mas esse plot das dimensões voltou, né? Então eles finalmente chegam até a última dimensão mágica, que é Edom, uma dimensão cemitério. E aqui eles são instruídos de que o cilindro de Netuno ele vai estar dentro de uma fortaleza, né? E aí quando eles vão para dentro de um castelo que tem ali, a Yuka aparece. E ela vem porque ela, nas regras do jogo, ela tem direito a ficar 5 minutos em uma realidade da desejo dela para interferir. E ela vai e leva lobisomens para atacarem a turma. Só que, ao mesmo tempo, o Poeira Negra faz a sua trapaça e transforma a Yuka em pedra. Sim, a Yuka, a nossa vilã, a maioral, a que bota medo em criança, ela foi transformada em pedra. E assim ela vai ficar por 152 edições à frente, até que ela volte lá anos... Nossa, gente, vai demorar pra caramba pra gente rever a Yuka. Mas o último ato dela é trazer lobisomens para enfrentarem a turma. E ser traída pelo louco do Capitão Feio. Porque vocês me desculpem, ele é louco. Eu não gosto quando ele rouba ela, mas ele pega os poderes dela pra si e se torna o Poeira Negra super fodão e com um cabelão. Né? Ele fica todo cabeludo. Ia ser lindo ver essa imagem colorida também, né? Mas, mudando um pouquinho de rumo, a gente volta a ver a Marina, a Denise e a Cascuda. E as três estão ali tentando ver alguma coisa dentro do museu. E, gente, eu tenho que dizer pra vocês que a Denise, ela é a maioral desde sempre. Ela é incrível desde sempre. E ela tem a linguagem dela, e ela vai, gente, ó... Nossa, vocês não leiam blog, não? Não leem blogs, não? Porque eu leio, e eu sei que o Capitão Feio agora se chama Poeira Negra, que não sei o quê. E aí tem uma hora que a Denise fala, nossa, se a gente for precisar de ajuda, ela vai ter que cair do céu. E o Cell Boy cai em cima dela. E ela fala, nossa, um anjo loiro me belisca que eu tô no céu. Ela é ótima. Gente, eu acho a Denise uma das melhores personagens de Turma da Mônica, no geral, assim. E aí, o Cellboy vem falar que o nome dele agora é Cellboy. E a Denise dá um safanão, chega pra lá e fala, filho, abafa que esse nome não vai pegar. Pode parar que ele é feio. Ele queima filme. E aí, o Cellboy fala pra ser chamado apenas de Ângelo. E aí eles conversam sobre o que tem lá dentro, o que tá acontecendo, e aí o Ângelo explica pra elas que ele já tinha entendido que o Capitão Feio ia roubar os poderes da Yuka desde o começo, mas o Capitão Feio acabou prendendo ele em um portal do tempo, nível 2, e lá ele ficou preso lutando contra um dragão de poeira por 3 edições do mangá, até que ele derrotou com a espada divina. Eu adoro esses momentos que são mais metalinguísticos em Turma da Mônica, né? Que agora as meninas, como as meninas perguntam pra ele o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo? E aí o Ângelo vai falar, é uma história muito longa pra pouco quadrinho. E aí elas pegam os quadrinhos anteriores pra ler. Mas no fim, o Ângelo acaba falando pra elas irem atrás de ajuda enquanto ele ia tentar derrotar ali o Poeira Negra. E é isso que elas fazem. E aí a gente volta pra Edom, onde a Mônica e o Cebolinha, a Magali e o Cascão estão ali tentando lutar contra esses lobisomens. E vem a turma do Penadinho. Eu gosto muito, gente, dessa primeira saga da TMJ, exatamente por isso. Porque eles usam tudo que a gente já viu em Turma da Mônica clássica. Eles trazem pra Turma da Mônica jovem, atualizando os traços, dando novas características. Essa dimensão do Edom é pra gente conversar com a Turma do Penadinho, pra gente ver a Turma do Penadinho refeita, sabe, nesse novo traço.
E aí o Penadinho aparece com uma bandeja de prata e eles usam as bandejas pra derrotar os lobisomens. E fica a Mônica e o Cebolinha com a turma do Penadinho ali, enquanto o Cascão, a Magali, o Vampiro e a Múmia, que eu não lembro o nome deles, vocês vão me desculpar, eles vão atrás do cilindro de Netuno. Enquanto isso, o Capitão Feio, o Poeira Negra, tá lá. Nossa, porque eu sou o mais forte de todos e ninguém me derrota. E aí o Franja e o Professor, eles já saíram de dentro da pedra por causa que isso era um feitiço da Yuka. E quando ela foi petrificada, o feitiço parou de funcionar. E aí os dois já saíram dali de dentro, mas conseguem chamar os outros, né? E aí a gente vai ter uma página inteira de novo desenhada. Com a maioria, se não todos, claro, a Milena não tá aqui, porque nessa época a Milena não existia. Mas, né, se a gente fosse querer dar uma forçada, se vocês, Mônica, Maurício e Marina e Magali e Mauro, se todo mundo aí quiser relançar, é só nesse quadro botar a Milena desenhada atrás ali da Denise, entre o do Contra e a Denise ali. Pronto, acabou. Milena é canônica, pronto. É claro que eu faria outra coisa, né? Eu faria toda uma graça pra explicar porque que a Milena está nessa história. Enquanto isso, o Cascão e a Magali e os seus amiguinhos lá da turma do Penadinho, eles vão tentar encontrar o cilindro genial, o cilindro de Netuno, dentro da boca de um bicho lá, os dois amiguinhos, né? A Múmia e o Vampiro, eles entram na boca de um bicho pra tentar salvar, achar o cilindro, eles encontram e entregam pro Cascão e pra Magali, e eles voltam. Quando eles voltam, a gente tem uma cena assim, que é assustadora. O Cebolinha, com a Mônica nos braços, desmaiada, e a Dona Morte, falando assim, ela lutou bravamente até o fim, mas o destino quis que... E aí a Mônica joga uma pedra na cabeça da Morte e fala, não, nossa, eu só escorreguei e desmaiei, né? E aí eles ficam bem e tudo mais. E eles voltam agora pra realidade, né? Pra nossa realidade, pra gente poder finalizar essa saga de uma vez. Né? Aí a gente vai ter aqui a Marina brigando, o Bidu, o Franjinha fala que ele fez uma ração que rejuvenesce os bichos. Tem o Louco. E aí tem um momento em que tá a Carminha e a Denise conversando. E tipo, a Carminha tá bravíssima, porque a roupa dela tá toda suja de poeira. E a Denise fica, nossa, mas você vem montada pra guerra, você quer o quê? E elas ficam nessa discussão. Gente, eu amo a Denise. A Denise é uma das personagens mais icônicas de Turma da Mônica no geral. Até que finalmente, né, a turma chega, a Mônica, a Magali, o Cebola e o Cascão chegam prontos pra batalhar e lutar contra o Poeira Negra. E aí eles têm ali umas conversas, enquanto o Poeira Negra tá tacando terror, tipo, ele liga da vida o Piteco. Vocês lembram do Piteco? Então, ele também tem um traço atualizado aqui, ele também aparece. É por isso que eu falo, essa história é muito incrível, porque sempre vem trazendo personagens que a gente conhece, sendo atualizados aqui, né? E aí, eles acabam conseguindo fazer com que os artefatos cósmicos, eles se combinem de uma forma que eles consigam derrotar o Capitão Feio. E ele é preso, né? E aí o Boreas aparece e fala com eles algo sobre eles agora serem os atuais receptáculos desse poder, né? Dessa magia, eu não sei a palavra, dessa profecia, eles serem agora os atuais guerreiros vivos, né? E os pais deles iriam esquecer de tudo. Daí a turma acaba por aceitar isso, os pais deles voltam, todo mundo fica feliz. Eu quero só destacar um momento aqui, bem no finalzinho, onde o Cebola olha pra cara do Chaveco e fala assim, quem é você? Aí o Chaveco, eu sou o Chaveco. E o Cebolinha fala, não, eu sei, tô só te zoando.
Mas, sabe, essas coisas que tem desde sempre, né? Do Chaveco ser meio esquecido e tal. E aí a cena final é eles saindo do museu, né? A turma sai tudo do museu. E o Cascão fala sobre eles. O zelador, que ele era mais alto, não sei o quê. E Cebola fala, não, a gente que era baixinho. E a Mônica fala, baixinho que nem eu, né? Mas eu não sou mais tão baixinha, né? Aí Cebola, claro que não, claro que não. Aí a Mônica, nem sou mais gordinha, né? E ele, claro que não, claro que não. E ela, mas eu não sou nem mais dentuça, né? E ele, claro que não, claro que não. Aí ela fala assim, mas se eu fizer um biquinho assim, ó, meu dentão some, ó. E tasca ali um beijão no Cebolinha. O Cebolinha nervoso sai correndo. Ele fala que o pai vai levar ele pro centro. E a HQ termina com o Cascão e a Magali falando, né? Não tem jeito, se passam anos e anos, mas a cena final continua a mesma. A Mônica correndo atrás do Cebolinha. E aí a gente encerra essa primeira saga que abriu as portas de Turma da Mônica Jovem para o mundo. Pois é, pessoal, finalmente terminamos. Depois desse longo episódio, nós chegamos ao fim. Essa saga da TMJ, ela é uma das mais lembradas. E se não a mais lembrada até os dias atuais. Muito por ser nostálgica, né? Muitos dos leitores eram crianças, tipo eu, na época em que isso saiu, eu tinha 6 anos de idade, eu mal sabia ler direito, como eu já comentei com vocês. Então, é um momento muito interessante rever essa história, conhecer esses personagens da forma como eles queriam ser conhecidos naquela época, sabe? Faz muito bem ver isso. E o meu momento favorito dessa história toda, eu diria pra vocês que é Mavidelli. Eu amo Mavidelli de uma forma, assim, inimaginável, inenarrável, eu adoro. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Eu gostaria que tivesse uma saga hoje em dia só em Mavidelli. Não precisava nem ser em Mavidelli, podia ser um outro reino medieval, qualquer coisa que fosse, mas que fosse em um lugar medieval, sabe? Uma coisa que eu sinto que falta muito hoje em dia na Turma da Mônica Jovem é essa ousadia, sabe, assim? Porque os últimos arcos, poxa, eu não tenho certeza. A gente teve arcos em Turma da Mônica Jovem nessa terceira série que foram mais fantasiosos e tal, mas nenhum arco... Eu acho que nenhum arco da terceira série levou eles pra fora do bairro do Limoeiro, sabe? E Turma da Mônica Jovem já começa com eles indo pra outras dimensões. A próxima coisa que a gente vai revisar aqui no podcast vai ser indo pro espaço na próxima saga, sabe? Então, assim, existem bastante coisas que podem ser exploradas, sabe? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos diretamente para o Twitter, né? Esse Twitter é Novo X. Vamos lá dar uma olhadinha no que vocês comentaram sobre essa saga, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou ver aqui o primeiro tweet que eu vou ler aqui sobre a opinião de vocês sobre esse arco. É do Vito, o jurídico da Turma da Mônica, o nosso queridíssimo, que tá ali na frente do fandom, lutando por nós. Espero chegar no nível dele um dia, viu, Vito? Um beijo pra você. Era pra você estar nesse podcast hoje, mas o tempo não deu. Mas não, o que não vão faltar são oportunidades. A mais sincera opinião do Vito é a seguinte: ele acha esse arco bem fofo, muito do que ele fez moldou o restante das edições da primeira era de Turma da Mônica Jovem e relações de personagens até hoje.
Eu acho que deveria ter uma edição para cada dimensão mágica, ou pelo menos terem escolhido as mais interessantes para edições únicas. Mas eu tenho muito carinho por ela no geral. É que nem eu falei, eu também acho que Mavidele merecia ter um arco, um quadrinho só sobre Mavidele. Tobor também, Edom também, Chalu também, todas, sabe? Deixa o bairro do Limoeiro em paz um pouquinho, viu? A gente teve aqui também a Nanda, do @sweetspolar, disse assim, ó: eu amo essas edições porque introduz eles adolescentes muito bem, sem contar que o humor de quinta série desse começo me pega muito. Eu genuinamente acho que desse começo até a edição 54 os roteiros são perfeitos, até a edição 52. A edição 52, se eu não me engano, é a edição do Sombra do Passado. A gente vai chegar lá, tá? Eu espero que a gente chegue sim. Que a gente teve também a Amora, do @Amora Sonhou, que diz assim, ó: eu reli ano passado e fiquei ainda mais encantada. É uma história divertida que deixa uma curiosidade no ar. Uma das únicas coisas que não gosto é o Cascão rabugento. Ainda bem que trocaram pelo Cebola depois. Eu não acho o Cascão tão rabugento nessas edições, mas, né? E a gente também teve o Melo, o Melo do @ogabmelo, que comentou também: o arco é muito memorável por ser um dos primeiros e uma baita novidade. Contudo, é um arco fraco que apresenta várias coisas que ficam sem respostas. Não me cancelem. Se eu tivesse visto direito na época, eu até ia perguntar o que ficou sem resposta. Tipo, a Yuka ficou pra trás? Ficou, mas ela foi respondida depois, sabe? Enfim. Nós temos agora outras respostas que vieram aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler todas, mas a gente vai vendo aqui, ó. O @HaliHai, ultra forte, tava lendo em inglês, disse assim: esse arco é um tanto estranho se comparação ao conjunto todo. É compreensível que ainda estavam na adaptação, na transição de formato, etc. Mas é uma saga que eu facilmente pulo quando vou reler. O Poeira Negra não aparece depois, volta a ser Capitão Feio, Yuka também não retorna. O Marcelinho do @Marcelo Kaique, falou o seguinte: foi uma estreia perfeita pra turma jovem. O nível do roteiro, as referências, a versão jovem dos personagens, tudo foi bem pensado. O problema é que é um arco muito ambicioso. Ainda mais na época que saiu. Ele tentava criar várias situações ao mesmo tempo e nem tudo era resolvido. Aí, continuando aqui, teve uma baita conversa aqui entre eles. O Colombiana Gold, o @Colombian Gold, doença terminal da Silva, tá? Você aí mesmo. Falou assim: concordo que eram muitas tramas simultâneas, parecendo um novelo de lã. Mas, sinceramente, pra mim deu certo. Era extremamente empolgante acompanhar as aventuras, os traços lindos e a maneira como eles abraçavam a fundo nas tramas de aventura fazia a nossa mente achar que estava vivendo, né, ali um momento. E aí o Marcelinho respondeu: exatamente, foi essa decisão arriscada de tentar contar várias histórias de uma vez que fez a gente gostar na hora de Turma da Mônica jovem. O que eu quis dizer é que, como era muita empolgação, acabou não tendo muito desenvolvimento entre cada aventura. Hoje eles fariam um arco para cada dimensão. Eu não sei se eles fariam um arco para cada dimensão. Hoje eles não fariam, eu acho. A minha opinião é que hoje eles não fariam algo como foi Turma da Mônica, essa primeira saga, sabe? Eu tenho certeza que eles não fariam. Porque é muito arriscado. E por mais que sejam várias tramas, o total fica muito bem fechado, né? O Marcelinho vai acabar falando assim: a ideia inicial de chegar perto de narrativa dos mangás acabou afetando tanto que a Yuka é a vilã meio genérica de anime, mas funcionou. Hoje ela é clássica. Não parece,
não aparece mais, mas ok, né? Tentaram introduzir vários personagens de uma vez, Turma da Mata, Penadinho, Astronauta, e várias missões seguidas, uma hora no mundo de RPG, outro futurista, ainda com aquela história do passado, dos pais da turma, enfim, é um caos. Mas mesmo com toda a mistureba, ainda é Turma da Mônica e foi um marco de uma nova fase, mas é um clássico icônico da Turma da Mônica, sim. Então, esse negócio de introduzir vários personagens, eu não vejo só como introduzir vários personagens, eu vejo só como o simples negócio de eles quererem mostrar esses personagens no traço que veio. E foram ideias muito bem planejadas, sabe? Tipo, tudo bem, o astronauta tá nesse mundo do futuro, mas ele também tá no mesmo universo da Turma da Mônica Jovem. O Thiago Barros, Thiago Barros 1699, diz assim: é muito bom por ainda tentar se apoiar num estilo mais Turma da Mônica e se mostrar mais leve e cômico, o que some um pouco mais pra frente, e estar cheio de referências. O Cebola segurando a Mônica, como o Superman faz em Cria on Infinity Earth. Em Crisis on Infinite Earth, ou A Crise nas Infinitas Terras. Tecos, Munish... Como é que é? Munishiri. Enfim, Tecos disse o seguinte: simplesmente amo o rolê em Moffdale e em Edom. A cena da Mônica morta me assustou muito quando era pequena, mas de resto não foi bem finalizado. Acho que cabia fazer mais uma edição, pelo menos para explicar o lance da espada do Ângelo e como a Yuka prendeu os dois na pedra. A gente tem a Múria do Maria, @Leimun. As 4 dimensões mágicas é facilmente um dos arcos mais bem desenvolvidos da primeira série de Turma da Mônica Jovem, e nada tira isso da minha cabeça. Esse arco tem um gostinho de infância. E Paulo Sobrinho TK, um querido, disse o seguinte: pra mim é um dos melhores arcos já criados. Um ótimo jeito de apresentar toda a turma na fase adolescente e inovar o roteiro. Tipo, que história da Turma da Mônica teria uma bruxa do mal, dona de 4 dimensões alternativas? E em que história da Turma da Mônica os pais deles seriam descendentes de samurais guerreiros do Império Japonês? A gente tem o Doença Terminal da Silva, que ele fala também de novo, ele fala... Faz tempo que larguei Turma da Mônica Jovem, então não sei como tá hoje, mas dizem que tá horrível. Eu não acho. Mas era bizarramente foda a maneira como eu amava as primeiras edições. As melhores partes eram as aventuras, eles entrando no mundo online, os monstros do ID, as aventuras espaciais. Gente, eu tô tão animado pra essas primeiras edições, porque são histórias icônicas de verdade. E por último aqui, pra finalizar, a gente teve o Zezinho Processinho, @TeusXX2, que diz o seguinte: tem uma nostalgia fodida nesse arco, então muito boa, mas só essas artes da capa você vê que de fato é um produto de seu tempo. Talvez se eu ler hoje ache ruim. Em tempo, a saga da Os Gali Mimi veio pouco depois e muito top, pelo que eu me lembro também. Overall, boto 8 de 10. 8 de 10. Eu pra essa daqui, eu dou 10 de 10. Pra essa saga aqui, poucas são, né? Aqui a gente tem também, ó, PassosBear1644. Muito divertido, me lembro a exata primeira vez que li. Amava a relação da Yuka com o Poeira Negra e a batalha final. Se eu falar pra vocês que eu não me lembrava que o Poeira Negra chegou a prender a Yuka, eu juro pra vocês, eu não me lembrava disso. Então, sobre o que eu falei que a gente ia conversar do Emerson, é só um ponto que eu queria colocar aqui no final da nossa discussão, que não tem nada a ver com esse arco. Esse arco foi feito pelo Flávio Teixeira, inclusive. Mas é que essa semana eu vi muita gente, principalmente lá no Twitter, onde o fandom é mais engajado, conversando e falando sobre
a volta do Emerson de Abreu para os roteiros da Turma da Mônica Clássica. E assim, como vários já falaram, e eu acho que estamos todos no mesmo ponto de partida, o Emerson, ele pode ter voltado para a Turma da Mônica Clássica. Voltar para jovem é outra história e é outro caminho. Eu não duvido que ele vá voltar, até porque no começo do ano passado, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, mas a gente teve aquele vídeo que a Marina própria soltou, falando que a Super Saga se passava em um outro universo. Isso foi também para poderem lançar a versão novelizada do gibi? Foi. Mas a gente não sabe, a gente não tem certeza, e eu acho que nós não podemos ficar esperançosos com o retorno dele pra Super Saga. Principalmente nós, saudosistas, que vivemos a Super Saga. Sabe, quando saiu as edições da Super Saga, eu era adolescente, eu tinha a idade dos personagens. Eu adorava historinhas de terror da Turma da Mônica. Ver essa história sendo contada em edições diferentes foi muito interessante pra mim na época. Claro que eu quero ver o retorno dessa saga, quero ver, sim, o desfecho, eu quero ver as coisas que ele ia fazer com a Bruxa Viviane e com as outras personagens da família da Penha e tudo mais. Só que, né, não dá pra gente cobrar isso dele. Eu quero falar isso aqui porque eu sei que esse é um assunto que tá em alta no fandom e ainda vai demorar muito pra eu chegar nos reviews da Super Saga, porque eu quero fazer na ordem certinha. O máximo que eu vou fazer é puxar alguma coisa da terceira série de vez em quando, mas nesse momento eu quero que todo mundo que esteja ouvindo isso, espero que vocês ouçam, estejam no mesmo ponto que eu, de tipo, não vamos sobrecarregar o Emerson. Todo mundo sabe, se você não sabe, ele saiu por sobrecarga da Turma da Mônica Jovem. Ele sofreu praticamente um burnout, né, ali, ele estava sendo muito abordado pelos pais, que não estavam gostando das histórias de terror. E além do resto do fandom tá implorando de joelhos para ele continuar fazendo, e eles queriam ver e tudo mais. E ele não conseguiu continuar, ele não quis, ele saiu, ele parou um tempão e agora ele tá voltando. Sabe, a Penha voltou pra Turma da Mônica Jovem. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A Penha era uma das personagens mais utilizadas do Emerson. A Denise, ela só é grandiosamente popular hoje em dia no fandom por causa da aparição do uso dela pelo Emerson. Eu não tô dizendo que a Denise não aparecia antes. Até porque nesse review vocês ouviram grande participação da Denise, né? Os melhores momentos da quarta edição são protagonizados por ela, porque a Denise, ela é uma personagem que rouba a cena. Eu tenho esperanças de vê-lo, Emerson, caso você esteja ouvindo isso, um grande abraço pra você, um beijo, porque você é um reizinho, um príncipe, e você merece todo o amor do mundo por ter feito uma coisa que uniu o fandom de uma forma, assim, que até hoje todo o fandom concorda com muitas das coisas sobre a Super Saga. A gente conversa bastante, mas esse não é um podcast sobre a Super Saga. Então, assim, fica aqui o meu grande abraço pra você, Emerson, que você vai ouvir isso, espero. E, cara, me ensina, porque eu quero também. Meu sonho é trabalhar com a Maris de Souza Produções como roteirista. Eu tenho algumas histórias, mas elas têm que ser bem melhoradas ainda. Mas eu tenho histórias básicas e eu ia adorar trabalhar pra vocês, viu? Dona Mônica, seu Maurício, Mauro, Marina, Magali. Era isso que eu queria falar pra vocês sobre o Emerson, que eu falei mais cedo no podcast. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Review Podcast. Caso vocês queiram contato comigo, falar diretamente comigo, vocês podem me pesquisar no Twitter ou no Instagram ou no e-mail, tá tudo aqui na descrição do episódio, tá? Caso vocês queiram ler junto comigo, todo o final de episódio eu vou falar qual ou quais vão ser as edições do próximo episódio, tá? E as edições do próximo episódio não vai ser a edição número 5, tá? Por quê? Porque a edição número 5 é uma edição única. E fazer um podcast sobre uma edição só vai dar um podcast muito curto. Então, quando forem edições únicas, eu vou tentar juntar umas 3, 4 edições únicas pra gente poder fazer de uma vez. E também, quando forem edições duplas,
Por exemplo, a gente vai ter ali as edições 11, 12, 13 e 14, que são edições duplas. Eu vou tentar fazer elas juntas também, tá? Pra também economizar tempo e tal. Mas isso eu vou comentando com vocês no decorrer do tempo, tá bom? Na semana que vem, no próximo, vamos ler. Vocês podem ler aí, né? Vamos comentar sobre a saga O Brilho de um Pulsar. Vamos diretamente pro céu, né? Pro espaço com a Turma da Mônica, pra gente poder desbravar tudo o que essa saga tem a nos oferecer. E eu vou ser sincero com vocês, faz muito tempo que eu li e eu não lembro de nada, então vai ser como se eu estivesse lendo pela primeira vez. E esperem surto, porque eu vou surtar. Eu adoro histórias no espaço. A minha história, uma das minhas favoritas de Turma da Mônica Jovem é a Brigada dos Ossos Cruzados. Então se preparem, porque eu tenho certeza que O Brilho de um Pulsar é uma história incrível. E claro, né, ali no dia, perto do dia que eu for gravar, já vou ter postado ali a imagem do Brilho de um Pulsar para que vocês possam comentar comigo, né, quais são as suas opiniões, os seus reviews e as suas notas de O Brilho de um Pulsar, para que eu possa ler aqui no final, igual eu fiz nessa edição. Mas eu quero falar sobre as 4 dimensões mágicas com você ainda. Manda um e-mail para mim. O e-mail tá aqui na descrição. Manda um e-mail que na próxima edição eu posso começar lendo e-mails de vocês sobre o feedback do episódio anterior. Beleza? No mais é isso. Eu sou o Renato, esse foi o review. E a gente se vê no próximo episódio, revisando O Brilho de um Pulsar.